Olha, eu queria começar, pedir para você começar por uma história ainda lá de trás, mas que está repercutindo, do Glauber, né? Do deputado Glauber, que você trouxe ontem ali no site da Fórum, essa notícia, de uma reunião que o Glauber teria tido com o Múcio no passado, aí, meses atrás, e que dialoga com essa fala do Múcio que repercutiu muito desde o Roda Viva de segunda-feira. Pois é, gente. Pois é, ontem o Glauber escancarou aí mais uma vez, né? Não que assim a gente não saiba, a gente tem acompanhado já o Múcio há muito tempo. Ontem eu até falei um pouquinho de toda a estratégia e por qual motivo, né? Mesmo ele falando tudo o que ele fala, por exemplo, o que ele disse no Roda Viva essa semana, né? Que só o STF pode decidir se o 8 de janeiro foi golpe ou não. Falou, inclusive, que tinha parentes nos quartéis generais, né? Então, assim, não é demitido, né? O Múcio, ele é uma pessoa-chave que foi colocada ali pelo Lula, principalmente na transição do governo, onde não havia articulação alguma com as Forças Armadas. Gente, é sempre bom lembrar que, assim, militar tem um argumento que a gente não consegue combater, que são as armas, né? A gente lembra muito disso em 64, né, Ana? E ontem o Glauber expôs aí, né, uma reunião em que ele participou. O PSOL foi um dos grandes articuladores, né, principalmente na figura do Glauber, da Fernanda Melchiona, daquele PL da mudança de aposentadoria. O PSOL propôs que a aposentadoria na época dos militares, principalmente de alta patente, fosse mais branda, porque tem muitos benefícios, justamente para se beneficiar aqueles que trabalham no chão da fábrica, os soldados, né, a baixa patente. E ele acompanhou, ele foi até o Ministério da Defesa, ele conta nesse tweet, um tweet curto, né, para conversar com o Múcio, né, e alguns generais sobre esse PL, que depois passou, entrou na reforma da Previdência, né, e tudo mais. Mas o que ele fala é que ele chegando lá no Ministério da Defesa, o Múcio foi recebê-lo, né? E daí ele falou assim: ó, em 2023, o ano passado, gente, o ano retrasado, gente, foi a defesa discutir a Lei 13.954, que é justamente essa lei sobre a aposentadoria dos militares, né? Fomos recebidos por Múcio e a mesa cheia de generais. A certa altura, sem pedir segredo, o ministro, se referindo aos oficiais, diz: são todos bolsonaristas. Tem golpista e legalista, mas todos bolsonaristas. Daí o Glauber termina aqui falando: esse é o tamanho do buraco. E é isso, né, Ana? A gente fala muito disso. Ontem a gente estava falando, o pessoal ficou, às vezes, eu vejo as pessoas até ficam um pouco indignadas e o Lula, como é que mantém o Múcio, tem que ir para cima. Gente, é muito complicada essa equação, né? O Tomás Paiva, que é o atual comandante do Exército, é um legalista dessa turma, né? Ele é um legalista, ele é uma pessoa que não apoiou a tentativa de golpe, mas não tem nenhum, não nutre nenhuma simpatia. Tanto que, assim, no relatório da própria Polícia Federal, tem conversas ali, ele sofreu perseguição, ele, assim como o Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época, por não aderir ao golpe. Mas não tinha nada a ver de que lado político eles estavam. O próprio Tomás Paiva tem um dos áudios que foram captados que ele fala assim, ó, nós somos bolsonaristas, né? A gente não joga, ele não fala abertamente desse jeito, mas ele fala, a gente não compactua com o Lula, a gente não apoia o Lula, mas eleição é eleição. Se um grupo político ganhou, a gente tem que apoiar, né? Então, acho que esse é como diz o Glauber Braga, né? Esse é o buraco onde a gente está. E só para a gente finalizar aqui esse assunto, viu, Ana, e passar a bola para vocês aí, mas assim, é uma coisa que a gente sempre defende é a reforma da educação militar no Brasil, né?
a caserna, principalmente a caserna, que são esses mais velhos, né, induzem todo o currículo das escolas militares com base numa Guerra Fria, né, naquele cenário de Guerra Fria lá atrás, de que tem que combater os comunistas, isso abertamente. Se vocês querem ver descalabros desse tipo, a cada 3 meses, não é todos os meses, a cada 3 meses, é só pegar, por exemplo, a revista trimestral do Clube Militar do Rio de Janeiro, que é onde saiu nomes como o vice-presidente Hamilton Mourão, da onde saiu Augusto Heleno, né? Em vez deles ficarem na piscina lá fazendo hidroginástica, eles resolveram que eles queriam dar um golpe no país, né? Então, é ali que nasceu, por exemplo, ali no Comando Militar Leste, que foi chefiado, comandado pelo Braga Neto, é onde iniciou-se o PMB, Partido Militar Brasileiro, que não tem é uma organização clandestina. É importante a gente falar isso. O PMB, né, Partido Militar Brasileiro, é uma organização clandestina. Eles começaram a se organizar como partido, né, o capitão Augusto, que foi um deputado, inclusive falou que ia coletar assinaturas, mas para eles é muito mais interessante agir na clandestinidade, porque desse jeito eles fazem o que fizeram em 2022, articulando golpes, como já fizeram em 64, né? Como já apoiaram o golpe contra Dilma, na figura do Etchegóin e do general Eduardo Vilas Boas, e agora, na mais recente, com o general Braga Neto, que está preso e que precisa ser condenado para dar uma resposta a esse golpismo militar que é histórico no Brasil, viu, gente? Aliás, tem uma frase do Luiz Simas, viu, Ana, que eu gosto muito, que ele fala assim, que o problema do aparato militar, das polícias, das Forças Armadas do Brasil, não é que deu errado, é porque deu certo, porque foi criado justamente para reprimir o povo, as pessoas que estão mais abaixo. Olha, só antes de mudar a pauta, vou trazer aqui o tweet do Glauber Braga, que o Plínio se refere, né, quando ele conta de uma reunião em que ele foi recebido pelo Múcio e que o Múcio teria dito que são todos bolsonaristas. Tem golpista, legalista, mas todos bolsonaristas. E aí, esse comentário, né, do nosso Plínio, quem quiser ver, está lá no Twitter também do Glauber Braga.